Olá, amantes dos estudos, sejam bem-vindos ao meu novo vídeo. Nessa semana eu gravei um vídeo em homenagem ao Dia do Estudante e hoje eu já trago uma novidade que cai como uma bomba no colo daqueles que ainda tentam ler alguma coisa que não sejam fake news em conversas de WhatsApp. Então eu pergunto para vocês: vocês acham que o livro no Brasil é muito caro? Bom, se depender do nosso ministro Paulo Guedes, esse material de consumo irá ficar ainda mais caro. Ficou com medo? Então já deixa o like aí embaixo e vamos entender o que aquele satanás está tentando fazer. Eu sou o John Condé e vamos aos estudos. Esse assunto que eu vou conversar com vocês hoje, eu acredito que ele seja uma pauta muito importante porque ele vai impactar diretamente o meio literário. E por que eu estou dizendo isso? Bom, eu estou dizendo isso porque aquele Zé Ruela, do ministro da Economia, está querendo taxar os livros aqui no Brasil, como se eles já não fossem caros o suficiente. O ministro Paulo Guedes, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, começaram a conversar sobre a reforma tributária. Sabe aquela que eles estão querendo implementar desde que o Bolsonaro virou presidente? Então, essa mesma já está em trâmite e nessa semana, se eu não me engano, o ministro Paulo Guedes lançou essa da taxação dos livros. Então, como é que ela funciona? De forma geral, o Paulo Guedes está querendo criar um novo imposto, que está em tramitação sobre a PL 3887 de 2020, que é o CBS, ou Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse imposto terá uma alíquota de 12%, o que irá impactar desastrosamente todo o mercado editorial. Hoje, se você entende um pouco do que está acontecendo, o livro ele é isento de imposto sobre PIS e COFINS desde 2004, por causa do inciso 4 do artigo 28 da Lei 10.865 de 2004. Então, basicamente, essa lei ela isenta o livro físico dos impostos PIS e COFINS, que são impostos cobrados por vários produtos, né? E se você entende um pouco mais ou menos de como funciona esse imposto, o PIS é aquele que, por exemplo, é usado para pagar os direitos trabalhistas. E o COFINS geralmente vai para a área da saúde. Mas não quer dizer que o livro em si esteja necessariamente livre de impostos. Porque não é que o produto livro ele esteja livre de impostos que as empresas não precisam pagar os demais impostos. E é aí que entra o PIS e COFINS. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão o vídeo ficaria muito longo e teria que ser muito detalhado. Mas, para que você tenha uma ideia geral, o montante que as empresas de livros pagam em impostos gira em torno de 2 a 4%. Que é claro que esse valor que está sendo pago em impostos é embutido no valor final do produto, o que já deixaria isso bem caro. Então, só aí a gente consegue entender que o livro ele não é necessariamente livre de impostos. Por quê? Se eu tenho um produto ou serviço, no caso o produto porque estamos falando do livro, se nós temos o produto livro e temos que pagar os impostos, é claro que esse valor de imposto vai ser repassado para o consumidor final. Então, acaba que sendo meio que transferido esse valor. Então, se você como consumidor final está comprando o livro que custa hoje R$50, você está pagando sim imposto em cima daquele livro. Se a CBS for aprovada, em cima desse imposto de 2 a 4% será gerada uma alíquota de 12%, justamente por conta desse CBS. Por quê? E presta bem atenção na minha cara enquanto eu falo isso, porque mesmo que o livro seja isento de impostos, o CBS não é um imposto, é uma contribuição. Você entendeu a sacada? Essa jogada que o ministro está querendo fazer? O grande argumento deste boçal é dizer que somente pessoas ricas têm dinheiro suficiente para comprar os livros. E isso seria um modo, um jeito, um método de taxar essas pessoas com mais grana. Eu taxo o livro para fazer com que essas pessoas elas paguem mais impostos em cima do valor que elas têm, mas eu não taxo os iates, eu não taxo os jatinhos particulares, eu não taxo as grandes fortunas, entendeu? Eu não taxo o valor de IPTU dessas casas, dessas
mansões que essa galera tem. Então, assim, é de se duvidar a real intenção desse cara. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, deixa aí embaixo. Se não concorda, também comenta aí embaixo, porque eu realmente quero ver a sua opinião. E eu falo isso porque, assim, nós entendemos que hoje a população brasileira, ela não é uma população leitora. E o livro, ele tem um papel social muito importante no Brasil. Porque como professores, como aquela galera que trabalha na área de educação, ou aquela galera que quer se manter atento a novos métodos de escrita, aos escritores individuais, e eu me encaixo neles, nós entendemos que o livro, ele é um patrimônio. E com este patrimônio, nós queremos tentar fazer com que as pessoas leiam mais. Porque o livro é uma forma muito rica e importante de se obter conhecimento. Seja ele conhecimento de mundo, seja ele conhecimento de causas sociais, sejam eles conhecimentos específicos em áreas específicas, enfim. Tudo isso começa a partir da leitura de um bom livro. E se o CBS passa, o buraco em que a nossa sociedade se distingue entre os mais pobres e os mais ricos, entre os analfabetos funcionais e aquela galera que realmente tem o conhecimento, vai se alargar ainda mais. Porque assim, a galera que é mais pobre não vai ter acesso a esses livros, como já não tem hoje em dia, fazendo com que haja um emburrecimento em massa. Ah, Dijon, e por que você tá falando de emburrecimento em massa? Porque não é somente aquele livro do Harry Potter que você está acostumado a ler. Não é somente as sagas de escritores pop. Quando eu falo isso, por exemplo, existem livros de direito que eles são caríssimos, sabe? Existem livros que eu utilizei na minha faculdade que eles eram muito caros, que eu tive que procurar em sebo, e mesmo em sebo eu paguei uma nota muito alta, porque eram livros antigos, porque eram livros de difícil acesso. E aí você coloca assim, se hoje você paga R$50 em cima de um livro, com a contribuição, imagina o valor que você não vai pagar. Vai ficar inviável comprar livros. Eu sou um amante de livro, eu sou aspirante a escritor, eu amo o mundo da literatura. Então isso faz com que me doa saber que eu não vou ter o acesso que hoje eu tenho. Se vocês verem, aqui eu tenho a minha bancadinha aqui atrás, que tem um número razoável de livros. Como houve a mudança, não deu para alocar todos, mas tem um número razoável de livros aqui atrás. E com esse aumento, mesmo que eu ame, mesmo faça um esforço, eu não sou capaz de fazer um financiamento de livro. E se você pensar numa visão histórica, isso já aconteceu antes. Porque quando o ser humano ele não tem conhecimento da própria história, nós estamos fadados a repeti-la. Não repeti-la da mesma forma, mas a sociedade em si, a humanidade, ela gira de modo espiral. Então, se a gente começou aqui com os erros e não tomamos conhecimento desses erros, quando fazemos isso, nós estamos fadados a cometê-los novamente. E eu faço uma alusão à época de 1933, quando Adolf Hitler tomou o poder. Foram queimados em várias cidades da Alemanha vários livros que eram considerados contrários ao sistema e aos valores nazistas. O evento ele virou um ícone de um sistema opressor que procuram silenciar e censurar obras que não estavam de acordo com esse tipo de regime, desse regime governamental. Então é claro que queimar livros hoje em dia, no século XXI, daria muito na cara. Só que encarecê-los seria uma forma mais amena de transformar a sociedade em uma sociedade burra. Porque, como disse o nosso presidente uma vez, enquanto ainda era deputado... Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. E eu entendo que essa é uma coisa muito importante de ser falada, porque como eu falei pra vocês, eu sou uma aspirante a escritor. Passei muito tempo da minha vida para escrever 2 livros. Foram 2 livros e um conto que ele foi publicado. Esses 2 livros, eles fazem parte da minha essência.
Eles fazem parte da minha história como professor, como ser humano, como escritor e como uma pessoa que tinha muita imaginação, mas que naquela época não tinha dinheiro suficiente para comprar os livros. Não que hoje em dia eu tenha também, mas ficou um pouco mais fácil. Então eu decidi escrever os meus próprios livros para que, quem sabe, assim eu conseguisse chegar às pessoas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, eu estou expondo o problema, mas qual seria a solução? O que nós precisamos fazer é literalmente uma pressão política para que isso não seja levado para frente com a implementação dessa taxa. Porque aí todo mundo sai perdendo. Porque a gente sabe que também as editoras, as lojas de livros, as livrarias e afins, elas não estão bem das pernas. Só que isso é assunto que para outro vídeo, eu também não quero me estender nesse assunto, mas o mercado editorial não está bem. Então, fazendo com que os livros fiquem mais caros, a população mais pobre não vai ter condições de comprar esses livros, e aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento e querem ter aqueles livros vão utilizar de outros meios para consegui-los. Eu estou falando de quê? De pirataria. Lembra quando um DVD de um filme custava 70 ou 80 reais? O que acontecia? Pirate Bay tá aí para responder essa pergunta. Então não vai ser muito diferente com os livros, sabe? E aí, todos aqueles ditos leitores serão marginalizados. Isso também te remete a alguma coisa? É a história se repetindo de forma diferente. Então, para a finalização desse livro, eu deixo um apelo. Faça sim pressão política, levante a hashtag defendam o livro, apoiem autores nacionais, autores individuais, porque são esses que precisam mais. Deixa o like aí embaixo. Se você não for inscrito, também se inscreve no canal e comenta aí o que é que você acha dessa decisão do nosso querido ministro da Economia. Eu sou o John Condé e é com medo que a gente se vê no próximo vídeo.